Professor, muito obrigado por estar uma vez mais connosco e partilhar também o seu entendimento acerca de alguns dos temas que vão marcando a atualidade. Desde logo, esse plano militar naval apresentado pela União Europeia, com o qual a Europa pretende fazer face a esta onda de refugiados. Pois, vamos ver como é que a questão evolui, porque da última cimeira reunida pela Europa na Turquia a semana passada saiu de facto a decisão comunicada pela responsável pela diplomacia europeia, a senhora Mogherini, para uma intervenção militar em águas supostamente internacionais, mas possivelmente águas líbias já. Não sabemos ainda em que quadro é que isso vai efetivar-se, se será uma operação da União Europeia, se será uma operação NATO, que diálogo é que será possível manter com observadores internacionais que estão interessados nisto, como a própria Rússia, que já avisou que não quererá uma operação NATO em larga escala, e sobretudo, sendo águas líbias, será preciso conversar com as autoridades líbias. E a grande questão é com que autoridades, porque o Estado líbio, tal como nós designamos a entidade de Estado, não existe, e, portanto, sob pena da própria operação poder vir a ser uma operação ilegal, tem que haver aqui alguma concertação com as autoridades líbias ou o que resta delas. Em todo o caso, parece-me ser a aposta certa, no sentido em que se a Europa quer deter uma política de migração em massa ilegal, onde o estatuto de refugiado ou de migrante ou de foragido à guerra é um bocadinho cinzento, quer dizer, é uma causa humanitária importante que bate à porta da Europa do Sul, mas se quer deter a questão tem que atuar a montante e, portanto, uma operação militar para vigiar essas redes internacionais, para vigiar esses barcos ilegais que aportam à Europa é importante, mas tem que ter um enquadramento internacional que a torne indisputável na sua legalidade e que torne os resultados eficazes para desmontar essas redes. No seu entender, acha que este é um plano que resolve o problema? Não resolve completamente, ou seja, a montante do montante, mais do que intervir quando os barcos saem da África, a União Europeia, e não só a União Europeia, os Estados Unidos, enfim, os países desenvolvidos, a comunidade internacional tem que atuar nos locais de onde esses migrantes vêm, na Líbia, Médio Oriente, em África, tem que tentar, sem ingerências políticas e militares exageradas, mas tem que tentar recuperar a situação económica e social desses países para fazer com que o desejo de migrar para a Europa seja menor. Porque se é certo que a migração para a Europa acontecerá sempre, porque apesar de tudo a Europa é um mundo atrativo para esses povos, mas o facto é que muitos deles fogem de países em guerra e, portanto, se puder atuar a montante para resolver as guerras locais, para resolver os fundamentalismos locais que estão a empurrar milhares, milhões de seres humanos para a fuga e, portanto, para o Eldorado, que é atravessar o mar e ter aqui a Europa que os acolhe, a comunidade internacional tem que atuar com os mecanismos que conhecem, operações de manutenção de paz, de manutenção de ordem internacional, de maneira a que a permanência nas sociedades de origem seja uma hipótese e as pessoas não tenham que fugir porque há guerra, porque não têm casa, porque são da minoria XYZ que pode ser a qualquer altura dizimada por fundamentalismos racistas, religiosos. É nesse plano que a comunidade internacional, e não apenas a Europa, deve atuar. Porque hoje é um problema europeu, mas amanhã é um problema, se calhar, a uma escala mais alargada. Ao fim e ao cabo, trata-se de uma muralha que se constrói ao invés de uma ponte que se poderia estabelecer, uma ponte que não seria apenas para ser atravessada no sentido sul-norte para a Europa, mas também a nível da Europa para estes países africanos, levando mais progresso social, mais desenvolvimento. Que haja uma intervenção local, particularmente, enfim, hoje a questão coloca-se em relação à Líbia, mas não se coloca só em relação à Líbia. Porque a Líbia muitas vezes é um porto, ou é uma zona de chegada de refugiados vários que vêm desde a África mais a sul, desde o Médio Oriente, desde o Oriente, que fazem rotas inteiras durante meses a fio. E, portanto, o que há é que expropriar essas redes, que ao fim e ao cabo exploram
imigração, que é um negócio que vale milhões, e atuando a montante e atuando sobre águas líbias ou águas internacionais, de maneira a vigiar, de facto, a ação dessas redes, porque senão não estaremos a discutir o atribuir o estatuto de refugiado a 20 mil seres humanos, que é aquilo de que agora se fala, ou é para já do que se fala. Estaremos em breve a discutir se calhar 100 mil, ou 150 mil, ou 200 mil, ou mais. Porque, segundo os últimos cálculos, isto são sempre números um bocadinho vagos, mas desde há 2, 3, 4 anos esta parte, já tentaram emigrar para a Europa com sucesso ou sem êxito, 2 milhões e meio, por exemplo. É um número que circula. Nesta questão, podemos dizer que as lideranças da União Europeia se sentem, de alguma forma, divididas entre aquilo que entendem ser a política correta a seguir e depois a leitura que estas políticas têm junto das opiniões públicas de cada país? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, se há um teste para a coesão da política europeia, é esta questão. Não é só esta questão, mas é esta questão. Porque, repare, assim que se começou a falar, desde há uns dias a esta parte, sobre estas cotas, ou seja, qual o número de refugiados que cada país europeu vai absorver ou vai pelo menos aceitar durante alguns meses, enfim, fala-se em um ano no mínimo, estamos a falar em 20 mil pessoas, cá em Portugal, por exemplo, o número é de 704 pessoas, mas ao mesmo tempo que os governos europeus estão comprometidos com uma política europeia, portanto com uma solução conjunta da União Europeia para esta questão, cada governo ainda é suficientemente soberano perante o seu eleitorado e a opinião pública do seu país para assumir que há um problema europeu que vai bater à porta. Por exemplo, consultando sites vários e comentários vários à imprensa online, o que nós sentimos cá em Portugal, e não é preciso ir fora, cá em Portugal, os comentários são todos de uma maneira muito simplista, mas isto é indicativo de alguma coisa. O comentário tipo é: então nós somos um país que condena os seus jovens a emigrarem, a saírem, e ao mesmo tempo vamos ter a generosidade de deixarmos que imigrantes, portanto gente que vem para dentro, ocupe recursos, ocupe espaço, portanto, qual é a lógica de nos pedirem sacrifícios e de nacionais do país terem que sair à procura de emprego, à procura de um outro rumo e, ao mesmo tempo, estarmos sujeitos a decisões europeias que agora nos vão lançar cá em Portugal e depois, enfim, os comentários rodeiam sempre um certo tom racista, xenófobo. De hoje à amanhã são migrantes que deixam de estar enquadrados e passarão a ser mendigos, radicais. Portanto, há toda... vale o que vale, mas em termos de auscultação à opinião pública vale isto. E o que nós sabemos oficialmente é que a Dinamarca, a Irlanda, o Reino Unido, a Espanha e a França, pelo menos estes 5, já ou recusaram receber a sua cota ou estão a colocar muitas dúvidas, muitos entraves, muitas questões, porque é a velha estratégia, isto, enfim, há um acrónimo inglês para isto, que é o NIMBA, Not in my backyard. Portanto, no quintal da França, da Inglaterra e tal, não se pode pôr ninguém. A Europa, logo se vê. E, portanto, é melhor que os refugiados vão para outro país que não o nosso. Mas se todos tivermos esta atitude, então eles não podem ir para sítio nenhum.